De olho na eleição de outubro, o presidente Bolsonaro decidiu acenar a sua base eleitoral mais fiel e resgatar então promessas que simbolizaram a sua campanha lá em 2018, mas que ainda não saíram do papel, pelo menos nestes 3 primeiros anos de mandato. Em 9 de fevereiro, o governo apresentou ao Congresso Nacional uma lista com 45 projetos de lei considerados prioritários para aprovação neste ano. Boa parte dessas propostas conquistou o eleitorado conservador em 2018, mas não avançou na Câmara e no Senado depois que Bolsonaro assumiu a presidência. A maior parte dos 45 projetos versa sobre segurança pública, sua principal bandeira na campanha há 4 anos. Mas Bolsonaro também resgata promessas de 2018 que agradam o mercado financeiro e também o eleitor evangélico, também caro ao presidente. Destacam-se 5 promessas antigas que viraram prioridade nesse ano. Número 1, redução da maioridade penal. 2, proteção a policial que mata em serviço. 3, flexibilização da porte de arma. 4, fim das saídas temporárias a detentos e a privatização dos Correios. Bolsonaro também retoma outras promessas polêmicas de campanha, como o contrato verde-amarelo, que é aquela opção de contratação de trabalhadores com menos direitos trabalhistas, e a proibição da progressão continuada na escola, abre aspas, expurgando a ideologia do educador Paulo Freire, fecha aspas, nas palavras de Bolsonaro. Ele também mira o eleitor evangélico ao reforçar o apoio a projetos apresentados em começo de mandato que também empacaram, como tornar a pedofilia crime hediondo e regulamentar o ensino domiciliar. Bom, vamos lá, são várias pautas aqui. É evidente que o governo tem 4 anos, numa leitura crítica, é o que está aqui no texto, deixou para o último ano para atender. Numa leitura normal, tenho 4 anos, eu distribuo durante os 4 anos aquilo que eu quero desenvolver. Por outro lado, faltou empenho por parte do governo Bolsonaro, que errou a mão no seu início em desprezar uma aliança com o Congresso. O jogo tem que ser jogado. E o Bolsonaro, que viveu ali na Câmara dos Deputados, era conhecedor de que não se governa sem um acordo com principalmente o Centrão. E ele demorou para fazer isso. Ele só se aproximou do Centrão quando viu a possibilidade daquele problema das rachadinhas chegar muito próximo ao seu governo. A partir dali, ele abriu para o Centrão, fez a composição, loteou com cargos importantes e conseguiu ter vamos dizer, em tese, uma maioria lá junto ao Congresso. Agora vai jogar as suas fichas e pode jogar também para a torcida, né? Olha, eu não consegui, mas tentei. Pelo menos essa pode ser a retórica, até mesmo para que nos debates, se cobrado, possa colocar. Agora, de qualquer maneira, muita gente defende a redução da maioria penal, afinal de contas, hoje nós temos adolescentes que podem tudo, mas não podem ser penalizados como adultos. Proteger o policial quando está em serviço é legítimo. Flexibilizar a posse de arma, questionável. Fim das saídas temporárias a detentos, aí tem que ver qual é a alternativa para a progressão. E a privatização dos Correios já demorou. 6h mais 14 minutos, 6h14. E o Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou nota neste sábado em que chama de extrapolação a crítica do governo dos Estados Unidos à visita do presidente Bolsonaro à Rússia. Na sexta-feira, o porta-voz da Casa Branca, o Jen Psaki, disse que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global ao comentar a viagem de Bolsonaro. A visita de Bolsonaro ao colega Vladimir Putin em Moscou ocorreu no momento de tensão entre Rússia e países do Ocidente envolvendo a Ucrânia. Durante o encontro com Putin, Bolsonaro afirmou que, abre aspas, somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Na sexta, a porta-voz da Casa Branca afirmou que o Brasil parece estar do lado de onde está a maioria da comunidade global. Já a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o momento em que Bolsonaro escolheu para solidarizar com a Rússia não poderia ter sido pior. Bolsonaro já havia comentado as críticas do governo norte-americano à sua visita à Rússia na sexta. Ele afirmou que não tomou partido de ninguém ao se solidarizar com a Rússia. O tom da nota divulgada pelo Itamaraty nesse sábado é mais duro. Nela, o Ministério das Relações Exteriores diz lamentar as críticas feitas pelos Estados Unidos e afirma que elas não são construtivas nem úteis. E andou bem o Itamaraty, porque o Bolsonaro sempre deixou claro que ele era favorável à paz. Pensa no seguinte, esse convite ao Bolsonaro veio lá em novembro. Se ele não vai agora, o que ele estava dizendo? Olha,
estou concordando com os americanos. E, portanto, sinaliza para a Rússia que ele tem um lado, que é o lado de apoio ao norte-americano. Se ele foi, tem problema com os Estados Unidos. E como é que ele se comportou na viagem? Falou, eu vim aqui fazer negócios. Eu não entendo nada dessa história da disputa que vocês estão fazendo e, portanto, meu problema é com fertilizantes, é com agronegócio. E foi nesse tom que ele caminhou lá. Essa crítica realmente dos Estados Unidos é descabida e desproporcional, e o Brasil tem uma coisa que nós não podemos abrir mão: soberania nacional. Ou seja, ser soberano é ser dono do seu próprio nariz. E o Brasil então decide em que momento visita o que e o como fala. Se não concordam com o que fala aquele presidente de plantão, nas urnas você troca o presidente. 6h mais 17. Esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. O Cidadania aprovou na manhã deste sábado uma federação com o PSDB, que tem como pré-candidato a presidente o governador de São Paulo, João Dória. As outras duas alternativas na mesa eram se aliar ao PDT, cujo pré-candidato é Ciro Gomes, ou ao Podemos, que aposta na candidatura do ex-juiz Sérgio Moro ao Planalto. A discussão foi encerrada no segundo turno. No primeiro, a tese da aliança com o Podemos foi derrotada. No segundo, a tese do PSDB recebeu 56 votos contra 17 da aliança com o PDT. 47, desculpa. Houve 7 abstenções. Com a vitória da tese de se federalizar com o PSDB, saem fortalecidos internamente o presidente da Cidadania, o Roberto Freire, a senadora Eliasane Gama, cotada para ser vice de Dória, e a maioria da bancada da Câmara dos Deputados. Olha, eles derrotaram internamente o senador Alessandro Vieira, que postula se lançar candidato a presidente, e o primeiro vice-presidente, o deputado Rubens Bueno. Também venceram os diretórios do Partido do Rio de Janeiro e do Ceará, que defendiam a aliança com o PDT. De acordo com o deputado Daniel Coelho, o resultado reflete muito mais o desejo da maioria do partido de poder participar dos processos decisórios de uma federação do que de preferências quanto aos nomes colocados para disputar a presidência. Olha, Café, havia um receio dentro do Cidadania de que a sigla não tivesse espaço dentro de uma federação com partidos como Podemos e PDT, cujo o comando partidário é muito centralizado nas figuras dos seus parlamentares, ou melhor, dos seus presidentes, respectivamente a Renata Abreu e o Carlos Lupe. E aqui a questão da federação, só para entender, você acabou aquela história das coligações e criaram a tal da confederação. Essas federações são junções de partidos. E qual que é a diferença? Uma vez anunciada e protocolada a junção, eles têm que ficar juntos pelo mandato inteiro, ou seja, não tem aquela coisa, eu fui um partido coligado e depois eu sigo a minha vida. Não. É um casamento que tem que durar, nesse caso, pelo menos 4 anos. Então, quando o PSDB acaba se juntando agora com o Cidadania, ambos vão trilhar esse caminho por 4 anos. Claro que também haverá, dentro daquilo que é necessário, definições, principalmente dos cargos para governador, senadores, deputado federal, etc. Neste caso, passa a impressão, como foi colocado por um dos integrantes, que o menos importante é quem era o candidato à presidência. Eles querem mesmo a costura nos estados para que ali haja um fortalecimento, inclusive com o uso dos recursos do fundo eleitoral totalizado entre os dois partidos.